Ok. Pessoal, vamos começar então, tá? Boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos, tá? Mais uma aula de ensino religioso. Hoje a gente continua estudando sobre os textos sagrados, tá? E eu espero que dê para a gente terminar hoje, para que a gente já faça atividade na próxima aula ou no final de semana, se vocês preferirem, tá? Alguns de vocês já achou a atividade lá no GR8 e já começou, inclusive já fez o Maracá, né? Mas não tem problema. Na atividade que eu vou enviar hoje, não tem o Maracá, mas nós vamos fazer o Maracá muito em breve, tá? Eu vou passar uma atividade que ela é escrita, né? E encaminho o Maracá para atividade prática, certo? Então, tranquilo, quem já fez não precisa, não perdeu o trabalho, tá? Na próxima aula a gente vai fazer o Maracá, certo? De repente a gente até faça ele, para quem não fez ainda, a gente faça durante a aula. Vocês preparem o material e a gente faz durante a aula, tá ok? Beleza, então. Okay. Tá, pessoal. Então, para a gente começar a falar sobre os textos sagrados, né? Ou melhor, nós continuarmos falando sobre os textos sagrados, eu vou compartilhar a tela com vocês dos slides novamente, tá? Para a gente continuar estudando, vendo as imagens, porque fica mais fácil assim do que a gente só falando e vocês não veem imagens, tá? Quando aparecer a tela para vocês, vocês me falam, tá? Por favor. Apareceu. Uma bolinha azul. Oi? Ainda tá preta a tela ainda. Ainda tá carregando. Apareceu a tela. Tá com uma bolinha e uma pessoa azul. Uma pessoa dentro. Ah, vamos aguardar um pouquinho para ver se ela aparece. Se não aparecer, eu vou tentar novamente. Vou parar de dar informação para ele, senão ele fica doido e não sabe o que ele faz. Apareceu. Apareceu? Professora, agora apareceu. Ah, sim, que bom. Deixa eu só... Oi, que negócio no meu olho aqui. Deixa eu só ir até onde nós paramos. Nós falamos sobre a função, né, os objetivos, as funções dos textos sagrados, nós já falamos, né, sobre todas elas. O objetivo a gente falou também. Vocês acham necessário fazer uma revisão ou não? Não, professora, acho que não precisa, não. Não, né? Porque tá tudo lá no slide também, qualquer coisa ficar em dúvida, né? Tá, pessoal. A gente parou aqui, ó, nos textos sagrados orais, né? Vocês estão me ouvindo bem, sem nenhum problema? Porque eu tô com o ventilador ligado, pode ser que atrapalhe a minha fala. Tá dando para ouvir? Tá, tranquilo. Tá dando para ouvir direitinho. Ah, sim. Tá, pessoal. Nós paramos nesse lugar aqui, que eram os textos sagrados orais, tá? É só uma introdução, porque o texto sagrados orais, depois lá no final a gente fala melhor sobre eles, tá? Que aí a gente vai falar sobre os textos sagrados orais das tradições indígenas, inclusive a gente vai conhecer um conto da criação do mundo de tradição indígena, tá? Para a gente falar melhor sobre isso. Tá? Então, mesmo com a invenção da escrita, né, como eu havia dito para vocês, a gente falou sobre isso na aula passada, mesmo com a tradição escrita, surgia várias tribos que já dominam a escrita, mesmo assim, principalmente as comunidades mais, como que eu vou dizer, de cultura mais inferior, né? Não é inferior, perdão, gente, de cultura mais simples, né? Preferem manter as tradições orais, ou seja, contar os seus textos sagrados através da fala, através da conversa, né? Não escrita, né? E a gente vê muito isso, principalmente
na cultura indígena, né, na africana e nos aborígenes que existem ainda no mundo, tá? Então, quando nós formos estudar os textos sagrados orais, nós vamos estudar principalmente os de culturas indígenas. Por quê? Porque os indígenas e os africanos, porque são do nosso povo, né? São pessoas que deram origem à criação do nosso povo, tá? Então, quando a gente for falar sobre os textos sagrados orais, a gente vai falar sobre os africanos e os indígenas, tá? Então, hoje a gente fala mais sobre os textos sagrados escritos, né? Sobre a Bíblia, sobre o Torá, sobre o Alcorão e mais alguns outros textos. E aí, depois a gente fala sobre os outros textos sagrados escritos, ok? Sobre os textos orais. Tá, pessoal? Ok. Só para a gente completar. Qual que é a intenção desses textos sagrados, né? O porquê que se escreve os textos sagrados escritos, né? A intenção deles é preservar, né, o conteúdo, tudo que se sabe, tudo que foi passado e os ensinamentos. Então, justamente para preservar isso, o que eles vão fazer? Eles vão registrar isso nos livros, né? Quem está falando que eu não entendi? Repete, por favor. Professora, é para copiar? Não precisa de você copiar, tá? Professora, eu não estou vendo sua tela. Ah, agora eu tô vendo. Ah, tá vendo? Ah, então tá bom. Menos mal, né? Sim. Então, dentro desses livros dos textos sagrados, nós temos os principais, né? Que é a Bíblia, o Torá, o Vedas e o Alcorão, tá? A Bíblia é do cristianismo, né? O Torá do judaísmo, o Alcorão, que é do islamismo, e o Vedas, que é do hinduísmo, tá? Então, os principais, né? Existem outros, mas os 4 principais são esses 4 livros. Os 4 livros, textos sagrados, são esses 4, tá? Então, hoje a gente estuda um pouco melhor sobre esses 4 textos sagrados. Tá, agora eu quero que vocês leiam, porque senão fica só eu falando, né? E eu Posso gostei ler, tanto de ouvir a professora? vozinha de vocês, e tem uns de vocês que lêem. Posso ler, professora? Por favor, pode ler. Eu posso ler? Pode, faz Textos assim, ó. sagrados escritos. Desliga o microfone, na hora que o colega terminar de ler, que eu vou explicar. Quem quiser ler, abre o microfone e começa assim, tá? Não precisa nem pedir, tá? Pode ler, porque é assim que eu quero que vocês façam, tá bom? Os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso. Mas é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas tornam-se sagrados à medida em que o grupo encontra, nos textos escritos, elementos que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Tá, pessoal. Por exemplo, se eu perguntasse lá para vocês, né? Vamos supor que tem uma questão lá que pergunta para vocês como que surgem os textos sagrados, né? Como que eles surgem? Eles podem surgir a partir da manifestação ou por inspiração divina, né? E aqui a gente pode lembrar, por exemplo, da Bíblia, né? Na Bíblia tem várias parábolas, várias partes que retratam a vida de Jesus, não é assim? Então, essa Bíblia ela foi escrita através de quê? Da inspiração de um ser superior, né? Foi os profetas que escreveu? Foi, mas eles retratam lá na Bíblia o quê? Antes da vinda de Jesus e a vida de Jesus no Novo Testamento. Então, recebeu uma inspiração divina para escrever, né? O livro dos islâmicos, né? O Alcorão. O Alcorão, por exemplo, o Maomé, gente, eu tenho uma cisma que o Alcorão que ele fez foi o Moisés, que misericórdia, né? Porque todos os dois começam com M, eu fico trocando. O Maomé, vocês sabem a história do islamismo já? Vocês já estudaram ela? Vocês vão estudar isso no 6º ano. Vocês já Qual que é a estudaram? pergunta? Eu não. Vocês já estudaram a história do islamismo?
Não. Não! Não. Tá, então eu vou contar para vocês. Vou contar assim, ó, bem rapidinho. Professora. Depois o professor de história vai contar com mais tempo, tá? Vou contar só para explicar para vocês, certo? Então, o que acontece? Certo. O Maomé, que é o profeta, veja bem, Maomé não é um deus dos islâmicos, ele é o profeta, o último dos profetas, tá? Então, o Maomé, ele era, como que eu vou dizer? Nós conhecemos hoje em dia como mascate, mas na época dele, né, no ano que ele viveu lá em 722, ele vendia as coisas em caravanas, né? E ele vendendo as coisas em caravanas, ele teve contato com o cristianismo e com o judaísmo. E lá na terra dele, onde ele vivia, lá em Meca, eles eram adoradores de vários deuses. Eles eram pagãos ainda, eles não tinham uma religião única ainda, eles adoravam vários deuses. E o Maomé, nessas viagens, ele teve contato com o islamismo, com o judaísmo e o cristianismo. E ele gostou dos preceitos do judaísmo e do cristianismo. Então, ele começou a ter interesse. Oi. Eu cheguei agora, o que é para fazer? Não é para você fazer nada, é só para você escutar por enquanto. A senhora já fez isso nada? Não fiz não. Agora, eu vou fazer lá no término da aula, tá? Obrigada. Tá, continuando, pessoal. Então, o Maomé tomou gosto pelo cristianismo e pelo islamismo, e ele começou a se incomodar com a venda de várias imagens, de vários deuses das religiões que tinham lá na cidade dele. Então, e ele começou a estudar o cristianismo e o judaísmo. E ele saía da cidade dele e ia para uma gruta. E nessa gruta, fazendo os estudos dele, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para ele criar uma nova religião com um Deus único, que tivesse só um Deus, tá? E aonde aí ele começa a criar o islamismo, tá? Mas o que vai acontecer? Lá na cidade dele, as pessoas ganhavam dinheiro vendendo essas imagens dos deuses, né, dos vários deuses. Esse pessoal que vendia essas imagens era de uma tribo que chamava tribo dos Coraixitas, tá? Ou seja, eles ganhavam dinheiro com isso. Então, quando Maomé começa a criar uma religião que vai ter um Deus único, que não vai adorar mais nenhuma imagem, esses Coraixitas vão expulsar Maomé da cidade dele, que é Meca, tá? E Maomé vai se mudar para Yatreb. Yatreb é uma cidade vizinha, né, a Meca, e lá o Maomé vai viver durante um tempo. Quando Maomé se muda para Yatreb, ele muda o nome da cidade, a cidade passa a se chamar Medina, e lá ele ganha forças e cria o islamismo, cria um exército, né? Ele cria a religião islâmica, começa a escrever os preceitos da religião islâmica, e ele cria um exército de seguidores, volta para Meca e expulsa essa tribo de Coraixitas, esses vendedores de imagens de próximo a Meca, de próximo a Caaba. Vocês já ouviram falar na Caaba? Caaba é o local sagrado para os muçulmanos, tá? É uma pedra preta, né, que fica lá dentro, e todos os muçulmanos, durante 3 vezes no dia, eles são convidados a se virarem para o lado da Caaba e fazer as suas orações, tá? Então, surgiu, assim, a religião islâmica. E a religião islâmica... Pessoal, vocês estão com o microfone aberto e estão me atrapalhando. Desliguem os microfones, por gentileza, todos. Professor? Oi. Então existe, qual é o nome do negócio que você falou agora? Homem? Como que é? Então existe homem, com outros poderes. Eu não estou escutando você. Você está falando longe do microfone e você está falando bem... Eu não estou te entendendo. Agora a senhora está me ouvindo? Agora eu estou. Então a senhora está falando que existe humanos que têm outros poderes, eles têm poderes muçulmanos. Não.
têm poderes a mais do que os outros, não. Por que você pensa nisso? O que é muçulmano, então? Muçulmano é quem professa a fé islâmica. Quem é islâmico, tá? É adepto da religião islâmica, tá? Eles não têm nenhum poder além do que... Professora, você foi mutada. Tá mudo, professora. Tá mutada. Me mutaram aí? Desmutou? Sim, senhora. Sim. Voltou, professora. Tá. Pessoal, vamos continuar então, tá? Então, só para... Professora. Oi. Posso ler, professora? Pode, A eu vou senhora- terminar de falar, tá? Eu quero falar uma... Só um minuto. Eu quero falar uma coisa que... Você tá mutada, eu acho. Verdade. A Bíblia foi escrita por 40, 60 e tantos escritores. Eu não lembro o total certo. Mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente, não foi isso que eu disse? Ela foi escrita por vários profetas, mas inspirada por Deus, pelo Espírito Santo? Foi isso que eu Sim, disse. porque como é que eles iam ter ideia se não fosse pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Professora, a senhora Vocês. Tem alguém que está mutando o meu microfone, já é a segunda vez, tá? Não sei se Professora, toda aula. eu não sei se é por vontade própria ou é sem querer, mas presta atenção para não causar problema, tá bom? Tá, vamos retornar para a aula, senão a gente não conclui o conteúdo de hoje, eu preciso concluir com vocês, tá bom? Professora, posso ler? Tinha uma das meninas que tinham me pedido para ler. Pode ler, vou só passar. Professora, Guimarães, sexto C. Tá bom, então pode ler, aí depois teve um dos rapazes, quando você ler, eu explicar, o rapaz lê, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Textos sagrados escritos. Também outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder. Como exemplo, após a morte do Buda, seus ensinamentos foram organizados e transformados em livros pelos seus seguidores. Os comentários entrados no texto sagrados são variados e difícil descrever no que consiste cada texto, de uma forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco dos seus ensinamentos. Ok, tá, pessoal. Então, mais uma forma, né, além de ter a inspiração divina, além da comunidade achar pertinente deixar esses textos como textos sagrados, tem a questão também da forma de ser levado como texto sagrado depois da morte do líder religioso. No caso, a morte do Buda, que é o criador do budismo, né? Então, a partir da morte do Buda, do Siddhartha Gautama, tá? Que é o nome dele, os seguidores dele vão se organizar, né, e criar um livro sagrado deles, ok? Ou seja, um livro que vai nortear a fé ao budismo, tá? O único problema é que, por exemplo, como foram várias pessoas que montaram esse livro sagrado, né, que foram escrevendo esse texto sagrado, é muito difícil da gente conseguir entender todos os ensinamentos. Tá? Por quê? Porque muitas vezes pode ser alguma coisa que, de fato, o Buda ensinou, ou pode ser coisa da cabeça de quem colocou lá no texto, né? Então, tem essa questão. Fica mais difícil para a gente entender. É como eu disse para vocês na aula passada sobre os ensinamentos que tem no livro Alcorão, né? Do livro dos islâmicos. Lá no livro do Alcorão, o Maomé pede para os fiéis, né, do islamismo expandir a fé islâmica, né? Mas alguns fiéis, alguns islâmicos, né, alguns muçulmanos, eles pegam o que está escrito lá no livro e dá a interpretação que eles querem, né?
Algum deles, por exemplo, como é o caso dos terroristas, né, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda ou qualquer outro grupo terrorista, ele pega lá o que está escrito lá, expandir a fé cristã. O livro sagrado dos islâmicos, ele tem alguns preceitos, tem alguns principais preceitos e tem outros preceitos mais simples. E dentre os principais preceitos, tem a questão de expandir a fé cristã, a fé islâmica. E os grupos terroristas, eles pegam essa fala, né, que está lá no livro e saem por aí matando as pessoas, né? Eles dão a interpretação que eles querem para o que está escrito lá. Eles põem na cabeça deles que para expandir a fé islâmica tem que matar os cristãos, ou seja, os fiéis ao cristianismo, tá? Da mesma forma pode acontecer com o livro do budismo, né? As pessoas, por exemplo, como foram várias pessoas que contribuíram para fazer ele, a entender o que está escrito, né? Saber o que realmente deve ser feito é um tanto quanto difícil. Porque não foi, por exemplo, não foi o Buda que foi lá e escreveu, né? Não foi o Buda que assim como foi com a Bíblia Sagrada, não foi o Buda que inspirou as pessoas a escreverem o seu livro sagrado. Tá? Mas, mesmo assim, os budistas usam e seguem vários preceitos que tem lá no livro sagrado deles. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu estou falando muito rápido. Tudo bem, professora? Sim, tudo Tudo bem. bem? Tá dando para entender? Pessoal, deixa a professora falar uma coisa para vocês. A hora que eu estiver falando muito alto e muito alto e muito rápido e vocês não estiverem entendendo, pode me pedir para falar mais devagar, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente empolga e vai falando, né? Parecendo uma carroça disparada, tá? A hora que estiver falando muito rápido, vocês pedem, professora, fala um pouquinho mais devagar para eu entender. Pode pedir sem nenhum problema, tá bom? Agora, quem é o próximo que vai ler? Eu, Felipe, que é o do sexto C. Felipe, então vamos lá, meu anjo. Os principais textos, livros sagrados. Os livros sagrados são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico da religião. Os livros sagrados adquirem uma importância histórica insubstituível e tornam-se a confirmação da origem sobrenatural da religião, da origem divina da mensagem e colocam-se também, por consequência, como tutela de ortodoxia. Da ortodoxia. Terrim, página 140. Tá, é porque essa última frase está no livro do Terrim, tá bom? Na página 140, tá? Um livro que fala sobre os principais textos sagrados. Tá, pessoal? Então, tá só confirmando o que a gente já falou anteriormente, né? Aqui nesse slide. Tá só confirmando o significado, por que os livros sagrados são tão importantes, né? Por quê? Porque eles vão apresentar a manifestação do sagrado, da fé cristã, né? Do cristianismo, do sagrado das religiões pagãs, por exemplo, das religiões indígenas, o sagrado da religião islâmica, o sagrado dos judeus, né? Os livros sagrados escritos tá representando tudo que tem de sagrado na religião, né? E para eles, ele é uma espécie de inspiração, é como se fosse um manual a ser seguido, né? Daí a importância deles ser histórica e eles serem insubstituíveis. Eu não sei, aqui, vocês do sexto ano, agora todos vocês podem falar, todos vocês são cristãos? Todos vocês ou são católicos ou são protestantes? Ou tem alguém que professa uma outra fé religiosa? Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Evangélico é cristão. São evangélicos. Tem alguém na sala que é judeu? Não? E islâmico? Também não? Então, todos nós que somos cristãos, né? Agora eu vou falar no geral, né? Generalizar, porque todos nós somos cristãos.
Todos nós, vocês conseguem, né? Alguns são mais, assim, são mais presentes na religião, outros são menos. Mas vocês já imaginaram as nossas religiões sem a Bíblia Sagrada? Sem o nosso livro sagrado? Sem alguma coisa, sem algo que nos norteie? Como que nós vamos seguir a fé? A fé em Jesus Cristo? A fé em Deus? Vocês já conseguiram imaginar? Né, professora? Parece que não tem como, né, para a gente pensar, parece que não teria como se não tiver alguma coisa que fala assim, ó, isso é pecado, isso que você não pode fazer, isso que está errado, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender a passagem de Jesus pela terra, né, o que veio antes de Jesus até chegar no nascimento de Jesus e a vida dele na terra. Então, eu não consigo nos imaginar sem o nosso livro sagrado. Então, eu imagino que para todas as outras religiões o livro sagrado tem a mesma importância, né? Ele é Professora. Hã? Sim, pode falar. Deixa eu te falar. Na Bíblia fala que nós devemos ser honestos, humildes e amar ao próximo, igual os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3 ao versículo 17. E nós devemos, assim, devemos seguir os 10 mandamentos como Deus fala, né? E no Novo Testamento. Enquanto isso, eu estou falando aqui do Velho Testamento sobre os 10 mandamentos, em Êxodo. Agora eu vou começar a falar o que Jesus fala no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala que nós devemos ser íntimos de compaixão. Nós devemos ser humildes, honestos e devemos ter a verdade em nossos lábios. Eu estou tentando ler a Bíblia toda, eu já estou em Isaías. Eu estou em Isaías, no Velho Testamento. Só que eu sei algumas passagens do Novo Testamento, mas é bênção. Professora. Mas é isso, só um minutinho, quem pediu para falar agora. Mas é isso mesmo que eu estou falando. A Bíblia, né, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, ele nos dá uma direção do que a gente deve fazer, não é isso? Sim. O que a gente deve seguir, né, para ter a compaixão de Deus, para obter os favores do Pai, não é isso? Né? Por exemplo, sim. Em Êxodo, Professora. ainda continuando em Êxodo, fala Só um minutinho, tá? que fala, por exemplo, as 10 pragas sobre o Egito. O Egito. Moisés, ele estava no Egito com o seu povo e o faraó não deixava eles passar para adorar a Deus. E naquela época, o Egito, ele adorava deuses pagãos. Só alguns que eram realmente... por exemplo, Baal, Peor, Astarote e etc. Porque eram milhares e milhares e milhares de deuses pagãos. E o primeiro mandamento de Êxodo 20 fala assim: não adore outros deuses diante de mim. Aí você fala, não adoro nenhum deus, mas, por exemplo, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Por exemplo, pega o celular, mexe no celular. Eu abro o olho. Eu pensei exatamente nisso que você falou. Né? Mexe no celular. Eu abro o olho. Deixa só a colega falar, porque ela quer falar alguma coisa. Tá? Só um minutinho. Mas o certo é você acordar e adorar a Deus. O certo é você acordar, se ajoelhar e começar a sua oração, começar a rezar, entendeu? Por quê? Porque quando você coloca outras coisas em cima de Deus, um dia, por exemplo, eu acordei e já fui pegando o celular e mexendo, né? Quem tá Só falando, que aí eu lembrei. Não tô entendendo. Não sei, deixa eu te pedir Gabriel, deixa Sim. só a colega falar, porque ela já pediu Professora. Falar. Sim. Ele falou que tá terminando de ler a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia tudinho. Meu plano de Bíblia que eu passei, eu consegui. Meu Deus. Vocês são muito animados. Pessoal, você conseguiu ler a Bíblia tudo?
Vamos continuar, senão a gente não termina hoje. Que bom, tá? que bênção. Uma outra aula a gente tira para conversar sobre a Bíblia, ok? Pode ser? Sim. Vamos continuar e a gente vai falar num outro momento sobre isso, tá? Tá, alguém continua lendo para a gente, por gentileza? Eu, por favor. Professora, posso sexto B? Você já leu, meu anjo? Eu não. A colega que pediu para ler anteriormente já leu? Não. Não? Então, Então pode ler. Gabriel, lê esse e você lê o próximo após o Gabriel, ok? Ok. Então, vamos lá, Gabriel. Tá com você a palavra. Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer os ensinamentos da própria divindade. Por isso, com a intenção de preservar a unidade, as religiões estabelecem critérios para a interpretação e compreensão dos livros sagrados, que geralmente são: o livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. Apresenta a experiência religiosa sagrada. Tá, existem outros critérios, tá? Tá, pessoal, só reforçando, né? Para todas as religiões, né? Todas as tradições religiosas. Pessoal, vocês entendem que quando eu falo tradição religiosa e religião é a mesma coisa, né? Vocês conseguem entender que tradições religiosas e religiões é a mesma coisa? Tá. Então, tá. Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados, sem dúvida nenhuma, né? Para quê? Para que se repasse, né, o ensinamento para as próximas gerações. Né? Já pensou se a gente destruísse todas as Bíblias? Como que as próximas gerações saberiam dos preceitos que estavam escritos na Bíblia? Né? Então, eles precisam ser preservados e para que o ensinamento se prossiga para as próximas gerações, tá? Mas, para usar os livros sagrados, tem que ter alguns critérios, coisa que não acontece com o povo, alguns islâmicos, né? Relembrando dos grupos terroristas, tá? Eles não têm critérios para ler o livro sagrado deles, que é o Alcorão, tá? Ou seja, para ler um livro sagrado, tem que lembrar que o livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado, né? Ele apresenta a experiência religiosa sagrada. No caso da Bíblia, né, a experiência dos profetas, de Jesus Cristo, das pessoas que conviveram com Jesus Cristo, dos que viveram antes de Jesus Cristo, né? Então, tá lá tudo, representa tudo que eles passaram. E assim, como no caso do Alcorão também, os judeus, o Torá dos judeus também retrata tudo que o povo hebreu passou, né? Está escrito lá no Torá, o que ele passou, tudo que ele precisa ensinar para os próximos judeus que vierem por aí, né? Que vierem futuramente. Quem que vai ler essa aqui agora para a gente parar e fazer a chamada, pessoal? Posso, professora? Natália Vieira. Eu posso ler, professora? Não li. Eu posso ler, professora? Quem tinha pedido para ler, pode ler. Depois do Gabriel, posso ler? Eu falei quem tinha pedido para ler antes do Gabriel, pedi para o Gabriel ler e pedi para a próxima pessoa ler depois. Eu não sei quem foi, porque eu não estou com a tela aberta para ver. Mas quem eu falei que podia ler, pode ler, tá? Antes da menina... Então, lê, pessoal, então nós vamos ficar combinado da seguinte forma. Na próxima aula, quem leu hoje não vai ler, tá? Aí lê os outros que não leram, tá? Porque eu gosto de ouvir todos vocês, tá bom? Então, vamos lá, pode ler. Os principais textos, livros sagrados. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo, mesmo o texto sendo escrito em um período que não é atual. Sua experiência religiosa revela significados e orientações para o grupo religioso que a segue. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida, para a compreensão
da mensagem e o leitor deve respeitar as normas estabelecidas na própria manifestação religiosa. Tá, pessoal, vamos só falar sobre isso aqui e a gente para aqui para eu fazer a chamada. Tá, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, mesmo a Bíblia tendo sido escrita há quantos mil anos, né? Ela foi escrita há muitos mil anos, mas a mensagem dela ainda é muito pertinente, mesmo ela não tendo sido escrita agora, né? Quando tem coisas que está escrito lá que a gente está vendo acontecer agora, né? Como, por exemplo, eu não sei vocês como que está essa questão, mas essas questões de pandemia, desses problemas, tudo já Covid-19 na Bíblia, né? Já estava escrita na Bíblia há quantos mil anos antes, né? Essas doenças, essas pragas, essas coisas todas. Né? Os gafanhotos, né? Tudo está escrito lá na Bíblia, né? Então, professora, é muito atual, mas foi escrita há muito tempo, né? Então, é mais uma prova que a gente deve seguir ela, né? Sim, pode falar. eu acho interessante que, por exemplo, a praga da lepra, você lembra que está escrito na Bíblia? A praga da lepra. Se um leproso, ele tocava em um ser humano sem nenhuma doença, sem a doença da lepra, aquele humano que não estava doente, que não estava leproso, ele, a partir daquela hora, ele começava a ser leproso. Aí, quando você... igual coronavírus. Aí, o sacerdote, ele enfiava uma agulha na sua mão, aí você volta... Aí, se você não sentia dor, você voltava lá depois de 7 dias. Aí, depois de 7 dias, se você voltasse lá, ele furava outra agulha em você. Aí, se você não sentisse dor, você voltava para casa e depois de 7 dias você voltava lá. Aí, depois de 7 dias, o sacerdote pegava mais uma agulha, enfiava na sua mão para ver se você estava leproso. Aí, se você não sentisse dor, quer dizer que você estava leproso. Aí você ia ter que abandonar a sua família, os seus pais, e etc., você ia ter que morar numa região onde que tinha só os leprosos, que eu esqueci o nome. E é bem semelhante com o que está acontecendo agora, né, Gabriel? A reclusão, né? Tá, pessoal, vamos continuar, porque senão não dá tempo de eu fazer a chamada. Tá, só para a gente fechar aqui, depois eu deixo vocês comentarem, tá? Enquanto eu vou fazendo a chamada, vocês vão comentando. A narrativa sagrada, a escrita é sagrada e não científica, ou seja, a forma como é passada é uma forma mais fácil de entendimento, como é o caso das parábolas, né? São contadas através de história, mas todas elas têm um fundo de verdade, né? Um fundo que a gente vai aproveitar para a nossa vida diária, tá? Sobre a mensagem para orientação para a vida, a gente já havia falado sobre isso, né? A gente sabe que nos livros sagrados tem as orientações para que a gente siga uma vida tranquila e viva. Professora? Paz, oi. Eu vou ter que sair. Quem que é? Ana Luísa Oliveira Campos, do 6º ano B. Tá bom. Tá joia, Ana Luísa. Eu coloco presença para mim? Ai, tá bom. Obrigada, professora. Tá, bom final de semana. Professora. Para terminar, pessoal, só para a gente terminar logo, porque eu preciso fazer a chamada, senão eu não faço chamada. A última questão. Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar as normas estabelecidas, né, pela própria manifestação religiosa. Ou seja, todas as religiões, ela tem normas, né? Todas elas, seja católica, seja protestante, seja a religião islâmica, seja o judaísmo, todas as religiões e tudo na vida, né? Não só as manifestações religiosas, mas tudo na vida tem norma, né? Então, para a gente entender o que o texto sagrado está falando, a gente precisa seguir as normas estabelecidas pelas nossas religiões, né? Pelas nossas fés, a fé que a gente professa. Pessoal, eu vou pausar aqui, tá? Estou voltando para a sala e vou fazer a chamada agora, ok? Professora, começa a chamada pelo 6º C.
Não, meu anjo, a chamada a gente começa pelo texto lá. Tá? Não, professora, tem que ser pelo sexto A, é ordem alfabética. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não, professora, ele sempre começa pelo sexto lá Sexto ano, e nós sempre tratamos. Sextos anos. Vou começar a chamada. Microfone aberto só de quem vai responder a chamada, tá? E rápido, não perca tempo. Sexto A, Ana Francisca. Ana Júlia. Presente. Arielle. Arielle não está por aí, não? Presente. Arielle presente. Arielle, presente. Pessoal, agiliza, tá? Caleb. Elisa. Felipe. Gabriel. Presente. Professora, Gabriel qual Felipe? Qual Felipe? Professora, Na aula posso sair agora? Pessoal, eu vou repetir para vocês, por gentileza. Quando passar a sua vez de responder, você não deu conta de responder dentro do prazo, não enfia no meio de quem está respondendo, não. Porque senão eu não sei quem está respondendo. Não sei se é o anterior ou se é o que eu acabei de falar, tá? Passou da sua hora, você não se atentou para responder, espera terminar a chamada da sua sala e você me fala que você estava na sala, tá? Quem respondeu agora foi o Gabriel. Foi, Sim. Agora eu posso sair? Pode. Giovana. Gilson. Professora, deixa eu te falar, a Giovana, ela não tá, é porque ela tá passando mal. Tá bom. Tá joia. Tchau. Gilson. Igor. Isadora. Isadora presente, professora. João Vitor. Presente, professora. José Mariano. José Mariano. Lara. Laura. Lohana. Marcos. Maria Clara. Maria Eduarda. Matheus Felipe. Mirelle. Mirelle presente. Pedro. Renato. Samara. Presente. Samara Professora, presente. Mirelle está presente. Tá bom, Mirelle, eu já pus presença. Estela. O Italon. Victor. Juliano. Vitor Gabriel. Ian. Tá, do sexto A ficou alguém que não respondeu presença? Você esqueceu de falar um nome. Quem? Felipe Não, Felipe de eu não Oliveira. esqueci. Eu não esqueci, não. Foi o senhor que não ouviu mesmo, mas eu falei. Você falou Felipe de Oliveira? Falei. Você anotou Tá. o meu, Felipe de Souza? Vou anotar o Felipe de Oliveira Souza e Felipe de Souza. Você é qual deles? Felipe de Souza. Tá anotado, tá? Tá, pessoal, sexto A, quem já respondeu presença pode sair, tá bom? Sexto B, vamos tentar ser mais rápido, tá? Para vocês não perderem tempo. Amanda. Ana Luísa. É a que saiu, né? Arthur. Presente, professora. Arthur. Breno. Daniel Luciano. Emanuel. Gabriel Alves de Oliveira. Professora. Quem? Gabriel Alves. Gabriela. Presente. Tchau. Giovana. Quem for respondendo pode sair, tá, pessoal? Tchau para vocês. Bom final de semana, bom descanso. Giovana, Igor Paulo. João Gabriel. José Antônio. Kaique. Lara. Laura Cecília. Leandra. Luan. Marcos Alexandre. Maria Eduarda. Maria Rita.
Presente. Micael. Natália. Professora Natália presente. Micael presente. Micael e a Natália estão. Professora Natália presente. Já anotei, Natália. Nicolas. Tchau, Rafael. professora. Oi. Rafael. Presente. Rafael presente. Rafaela. Rafaela. Sofia Laura. Presente, professora. Tchau. Tchau. Thalita. Vanessa Thaídes. Presente. Vitória. Vitória Souza Vieira, presente. Yuri Brandão. Tá, sexto C agora. Aleph. Presente. Aleph Lucas, presente. Sim, senhor. Bom fim de semana. Alice. Ana Laura. Presente, professora. Bom fim de semana. Anca. Bom fim de semana. Presente. Diogo. Presente. Felipe Gabriel. Presente, professora. Tchau. Tchau, bom fim de semana. Bom fim de Giovana. semana também. Elaine. Ian Bruno. Ian Bruno, presente. São Rafael. Presente, professora. Bom final de semana. Obrigada, para vocês também. Bom descanso. José Felipe. Cauã. Keniel. Presente, professora. Awane. Professora, só para presente para Keniel. Coloquei, meu anjo, coloquei. Tchau, Tchau. beijo, bom final de semana. Lewis Hamilton. Marcos Antônio. Presente, professora. Marcos. Não, Lewis Hamilton. Maria Eduarda. Marina. Mirela. Mirela presente, sexto C. Ok, respondido, anotado. Nayara. Otávio. Rafael. Rafael Gonçalves, sexto C presente, professora. Bom final de semana. Anotado, bom fim de semana também. Ruiter. Presente. Sofia. Bom fim de semana, Ruiter. Sofia. Tiago. também. Presente, Sofia. Presente, Tiago. Tiago, bom fim de semana. Vinícius. Warley. Bom fim de semana, Warley. Warley Rodrigues presente. Já anotei. Warley Rodrigues presente. Tá bom, já anotei. Bom fim de semana, tá? Yasmin, presente. Yasmin. Presente. Tchau, professora. E Yuri. Bom fim de semana. Professora. Bom descanso para vocês, tá bom? Obrigado pela presença. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau, bom fim de semana.